5 anos atrás, o Shenping veio para este mundo de cultivo. Ele tinha um sistema, mas não poderia ficar mais forte até completar 1000 missões. Cada tarefa era uma questão trivial, e suas recompensas eram coisas que podem ser usadas na vida real, até mesmo os peixes eram um presente do sistema. No entanto, ele recebia uma recompensa de baixa qualidade. Apesar de seu desejo de receber Wi-Fi e ar-condicionado, ele vivia uma vida confortável. Uma nova missão apareceu, e ele pensou que poderia ser como antes, fazer brinquedos para crianças, ou um casal pode estar brigando novamente. Para sua surpresa, ele foi convidado a ir para a seita da montanha. O prota pensava que era um mortal, e acreditava que não poderia entrar na seita imortal da montanha. Então, ele perguntou ao sistema se isso lhe daria uma maneira de ficar mais forte. O sistema respondeu que um homem deveria ser forte, dando-lhe 3 meses, caso contrário, ele seria eliminado assim que falhasse. Sem surpresa, o prota já esperava isso. Nos últimos 5 anos ele recebeu todos os tipos de tarefas estranhas, mas agora todo o seu trabalho duro pode ser desperdiçado. No entanto, ele estava otimista, e acreditava que poderia lidar com a tarefa. Mais tarde naquele dia, ele começou a caminhar em um caminho de uma montanha, quando de repente se lembrou de algo, que não sabia onde a seita da montanha estava localizada. O sistema disse a ele para ser autossuficiente, então ele retrucou que não contava com o sistema para isso. Para sua frustração, ele estava perdido e não conseguia encontrar nenhuma pista, já que uma seita imortal geralmente se escondia nas montanhas. No final, ele decidiu ficar firme e esperar que algo caísse do céu. Foi então que uma garota caiu do nada, enquanto gritava por sua vida. O som chamou a atenção do prota, e o fez olhar para o lado. Ele tentou pegar a garota que estava caindo, mas falhou miseravelmente. Olhando para a fumaça subindo do chão, ele pediu desculpas por não conseguir pegá-la. Depois que as nuvens de poeira baixaram, ele viu a garota deitada no chão inconsciente, e se perguntou por que uma linda garota, que ele supôs ser uma cultivadora, cairia do céu. Após um tempo, o rosto da garota contraiu. Logo ela acordou de seu sono, revelando seus lindos olhos. Ela imediatamente viu o prota, que ficava cutucando-a com um pedaço de pau. A garota imediatamente se afastou com lágrimas nos olhos, mas o prota alegou que não fez nada com ela. Foi então que a garota notou algo com seus olhos arregalados de surpresa. Ela de repente caiu de joelhos, enquanto chamava o prota de sênior e implorava por ajuda, o que o deixou confuso. Logo, outro grupo de homens apareceu atrás dele. Ele entrou em pânico, e percebeu que a garota estava sendo perseguida. Vendo que havia tantos homens ao redor de Shenping, sussurrou para a garota fugir. No entanto, a garota continuou ajoelhada, chamando por ele com uma expressão lamentável. Shenping sabia que seu pedido era inútil, e ele não poderia derrotar tantos cultivadores imortais, já que ele era apenas mortal. Naquele momento, o grupo de homens caiu de joelhos sem hesitar. Eles pediram desculpas por incomodá-lo. Confuso, ele perguntou se era comum para os cultivadores imortais gostarem de se ajoelhar. Cortando para a casa do prota, as galinhas se perguntavam quando o prota voltaria de sua viagem. A galinha ficou envergonhada por ser uma fênix, e achou que deu azar por não ter sido levada pelo seu dono. A carpa também reclamou que, como um dragão, tinha que fazer ninho em um poço. Pensaram também na faca de cozinha, que não parava de gritar todos os dias, porque estava com fome e sede de sangue, querendo matar gente o dia todo. A galinha garantiu a todos que se o prota não quisesse cortar gente, a faca de cozinha não ousaria. A cena mudou, e a mulher que caiu do céu, há pouco agora olhava para o prota com surpresa. Ela acreditava que não estava enganada, e ele não era uma pessoa comum. Por outro lado, o grupo de homens permanecia tremendo de joelhos. A pressão do Shenping era tão forte que eles não conseguiam se aproximar dele, e foi inesperado que a garota Murong Shui conheceria tal existência. Os homens ficaram apavorados quando um olhar do prota para eles fez suas almas sentirem que seriam aniquilados. Todos eles sentiram o mesmo. O prota era um monstro. Vendo seus rostos horrorizados, ele estava confuso e gaguejou com suas palavras. No entanto, foi o suficiente para levar os homens para a loucura, e imediatamente imploraram para ir embora. Então, o prota percebeu que eles eram boas pessoas.
Ele fez uma boa cara, e pediu aos homens que fossem embora, como se suas vidas fossem perdoadas. O grupo de homens, com lágrimas nos olhos, fugiu com gratidão depois de resolver o assunto. A garota imediatamente se lançou sobre ele para um abraço, agradecendo por salvar sua vida. Ao que ele esclareceu que não fez nada, e que era apenas um mortal. A garota não aceitou suas palavras, pois um mortal não seria capaz de assustar 4 especialistas de palco Jindan com apenas as suas palavras. Mas a garota acreditava que ele tinha seus motivos para dizer que era um mortal, então ela imediatamente concordou com suas palavras e o proclamou mortal de forma pouco convincente. Ele ergueu o punho para ela e perguntou se ela era Murong Shui, a santa donzela da seita da montanha. Depois que ela confirmou que era ela, Shen Ping contou a ela seu plano de ir para a seita dela e perguntou se eles poderiam ir juntos. Murong Shui imediatamente apontou em uma direção, animada por ter a chance de experimentar a jornada dos imortais junto com um extraordinário sênior. Enquanto a garota animadamente pensou em seu futuro, o prota sorriu brilhantemente ao pensar que havia encontrado uma porta dos fundos para a seita da montanha e poderia experimentar um voo de cultivadores imortais. O tempo passou e ele ficou impaciente. Ele disse à garota que era mortal e só podia andar. Ele estava em silêncio, esperando que ela o chamasse para voar. Contrariando suas expectativas, a garota proclamou que iria caminhar com ele. Mais tarde, eles chegaram a um rio onde a garota começou a cultivar, deixando o prota ao lado com uma expressão de tábua. Com um constante estrondo, a água começou a se reunir e girar por toda parte. Seu corpo, no entanto, não conseguiu romper para o próximo nível. O redemoinho de água se desfez e se tornou caótico. No final ela estava encharcada, revelando a pele lisa sob suas roupas. Ao lado, o prota estava irritado por não ser capaz de voar. Ouvindo a garota chamá-lo, ele imediatamente perguntou o que estava acontecendo. Ela foi até ele e disse que tinha um favor a pedir. Logo ela chegou perto dele. Vendo sua aparência, ele perguntou se o problema que ela queria ajuda tinha algo a ver com água. A menina ficou maravilhada com suas palavras, declarando que o admirava por sua sabedoria em seus pensamentos. No entanto, ela o impedia de olhar para ela devido à sua aparência molhada, apreciando a vista. O prota ficou hipnotizado por alguns momentos, percebendo o visual do dia. A garota gritou suavemente, corando. Ele disse que não era nada e desviou os olhos. A garota, por outro lado, ficou maravilhada com suas maneiras misteriosas de saber sua situação. Ela o chamou novamente e se aproximou. Ela deslizou seu abraço e implorou para ele ajudá-la, já que ela só podia contar com ele para um avanço no seu cultivo. Para isso, ele respondeu que não poderia se envolver em seus assuntos privados. Ele imediatamente deu a ela um copo de água morna e explicou que discutiriam o que fazer mais tarde. Ele expressou que os cultivadores imortais tinham muitos meios para alcançar um avanço, ao qual a garota respondeu que não poderia pedir ajuda a ninguém. A menina aceitou o copo e ficou estupefata quando tomou um gole dela. Foi então que ela pensou profundamente no significado por trás das palavras dele e concluiu que, ao invés de observar a água e esperar a iluminação, ela deveria estar com a água para ser iluminada. Logo, um sentimento de bondade surgiu dentro dela e ela conseguiu romper. Ela imediatamente se ajoelhou e agradeceu por seu conselho e, por sua vez, ela nunca esqueceria a grande dívida de bondade que tinha com o prota. Com uma expressão desamparada, o prota só podia coçar a cabeça em confusão. Mais tarde, eles chegaram à seita da montanha. Ao chegar, ele descobriu que ela era filha do mestre da seita, o que o fez se perguntar mais, porque ela não conseguia nem secar as roupas. Ele entrou pela porta dos fundos e pensou que até o servente tinha que ter qualificação para entrar pela porta da frente, o que o deixou feliz. Dentro de uma sala, Miron Zou contou a seu pai e Yunai sobre sua jornada. Ele perguntou a ela por que um homem tão misterioso queria se juntar à seita. King Xuan, um ancião da seita da montanha, riu e tratou suas palavras como uma piada. De repente o aborrecimento apareceu em seu rosto e declarou que ela não estava mentindo, e até ela também ficou chocada ao saber de seu desejo de se juntar à seita. Ele estava do lado de fora, esperando por suas decisões.
Seu pai disse a ela para não dizer mais nada, pois ela deve ter sido enganada por um cultivador pouco ortodoxo. Ele imediatamente se levantou de seu assento e decidiu lidar com o mentiroso. Vendo o olhar irritado em seu pai, ela tentou convencê-lo. Logo, seu pai saiu. Seus olhos brilharam ao ver o homem que sua filha havia trazido. Ele se lembrou das palavras de sua filha, então todo o corpo do homem estava emitindo chave. Para a qual ela perguntou se ele não podia vê-lo olhando para o prota. E Unai, com voz de descrença, falou, proclamando que o homem na frente dele não estava apenas emitindo chave e era mais, como se seu corpo não fosse nada, mas pura chave. Vendo Miron e Unai, aproximou-se dele com grandes passos. O prota sabia que era o mestre da seita. Com um sorriso cortês, ele cumprimentou, aproximando-se de Unai. Para sua surpresa, o mestre da seita curvou-se profundamente e proclamou que havia cometido um pecado merecedor de morte por deixá-lo esperar do lado de fora, acreditando que ele era apenas um mortal. O prota entrou em pânico depois de perceber que a filha e o pai estavam mostrando respeito excessivamente do nada. Quando ela viu seu rosto confuso, Murong-Shui sussurrou para seu pai e informou de que o Sênior estava cultivando sua mente como um mortal para contenção e seria melhor concordar com suas palavras do que irritá-lo. Mas depois de ver seu olhar, seu pai sentiu que era inaceitável pensar no prota como mortal. Eventualmente, Yunai confirmou que o prota estava se juntando à sua seita. O prota pediu para ser um trabalhador manual da seita. Desde que eles permitissem que ele permanecesse na seita da montanha, Yunai imediatamente negou o pedido do prota, que a garota contestou com raiva. Com uma expressão perplexa, o prota se perguntou por que a garota estava mais ansiosa do que ele. Então uma expressão brilhante apareceu no rosto de Yunai, quando ele declarou sua escolha de deixar sua posição como mestre da seita, proclamando o prota como seu substituto. Sua palavra atordoou o prota, e ele decidiu marcar Yunai como louco. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo até agora. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo e querem ver mais, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a crescer e nos motiva a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Obrigado pelo apoio. Agora, vamos continuar com o nosso vídeo. Apressadamente acenando com as mãos, ele recusou a posição concedida a ele. Desta vez, um olhar solene apareceu em seus rostos, percebendo que a posição de mestre da seita não era boa o suficiente para o sênior aceitar. Yunai disse que não seria educado, o prota aceitou prontamente e esperou que ele não fosse expulso. Caso contrário, sua missão seria arruinada. No entanto, suas preocupações eram infundadas, depois que o mestre da seita declarou que ele seria o único ancestral da seita da montanha. Para sua frustração, o prota não pôde deixar de coçar o rosto ao perceber que os cultivadores imortais eram difíceis de se comunicar. Embora ele não pudesse cultivar, ele ouviu falar sobre a hierarquia de uma seita. Ele era apenas mortal, e não podia ser um ancestral, mas ele nem seria qualificado para ser um discípulo. Depois de pensar um pouco, ele decidiu persuadi-los. Naquele momento, Yunai se virou e pediu ao prota para prosseguir para o corredor, declarando que o assunto está resolvido e o sênior agora seria o ancestral da seita. De repente, Murong-Shui agarrou a manga de seu pai. Ela expressou que seu tio estava no corredor e teve a mesma atitude que ele antes e seria ruim se ele desrespeitasse o sênior. Depois de ouvir as palavras de sua filha, ele imediatamente saiu correndo, deixando-a para entreter o sênior. Apontando para o mestre da seita, ele perguntou à garota se havia uma emergência interna, a qual ela afirmou hesitantemente. Mais tarde, no corredor, o King Xuanjiang estava olhando para o tesouro em sua mão com uma expressão interessada. Logo ao ver que Yunai havia retornado, ele imediatamente perguntou se o mentiroso foi mandado embora. Yunai mal agarrou seus ombros e explicou que a força do sênior era imprevisível, ainda pedindo para ele não ser desrespeitoso mais tarde, pois o sênior já era o ancestral da seita. Com uma expressão alarmada, o King Xuan estava incrédulo depois de ver que Yunai também foi enganado. Ele imediatamente se levantou de seu assento e correu para o mentiroso com um olhar irritado em seu rosto. No momento em que ele saiu, seus olhos se abriram de horror. Ele viu o prota andando como se fosse um imortal que desceu do céu.
Seus joelhos cederam em prostração, com o suor escorrendo por todo o corpo. Ele pediu perdão por não receber o grande mestre. Depois de testemunhar a situação embaraçosa do King Xuan, Yunai não pôde deixar de rir para ele. Dentro da mente do ancião, ele estava se perguntando, porque a sorte de Yunai estava nos céus por pegar uma existência poderosa. O prota, por outro lado, sentiu sua inteligência insultada depois de ver tantos imortais ajoelhados na frente dele. Imaginando se era uma cortesia entre cultivadores, eventualmente, ele pensou que era provável e perguntou se ele também deveria se ajoelhar, fazendo com que a expressão de todos mudasse. Eles rapidamente agarraram o prota e o impediram de agir. Logo em seguida, o tesouro do ancião caiu e rolou para o prota que o pegou. De repente o prota perguntou: "Onde você conseguiu isso?" O ancião explicou que os discípulos da seita da lua ilusória encontraram e descobriram que era um objeto com um material desconhecido, e eles não podiam abri-lo. O prota coçou a bochecha e disse que o material era apenas madeira comum, e dentro havia apenas comida. Ouvindo suas palavras, todos perguntaram se ele podia ver o que tinha dentro. O prota respondeu que não tinha essa habilidade e explicou que sabia, porque foi ele quem fez este item. Então, ele se lembrou do passado, quando recebeu uma tarefa para fazer brinquedos para as crianças. Ele decidiu encontrar um pouco de madeira e fazer algumas fechaduras no bin. De volta ao presente enquanto ele trazia uma faca aterrorizante, que imediatamente espalhou uma aura destrutiva ao redor da sala, olhando para a faca, todos sentiram suas vidas piscarem diante de seus olhos. Olhares horrorizados foram pintados em seus rostos enquanto eles instintivamente davam um passo para trás, percebendo que a faca tinha um poder maior do que as armas imortais. Naquele momento, todos finalmente perceberam que o prota estava segurando um artefato lendário. Quando a faca atingiu o tesouro da floresta, todos sentiram o mundo tremer, como se tudo estivesse à beira do colapso. O ancião ficou tão chocado que sentiu as leis do mundo se colidirem. Logo, o tesouro de madeira foi aberto, revelando o mistério dentro. O prota virou a cabeça confuso e perguntou por que todos estavam se escondendo longe. Eles não responderam sua pergunta e se perguntaram o que era coisa dentro, para a qual ele explicou que era um doce, e ele fez isso como uma recompensa para as crianças, depois que elas abrissem seus brinquedos. Quando ela trouxe o doce perto de seu nariz, Murong Shui descobriu um forte poder espiritual. Cheia de curiosidade, ela imediatamente engoliu o doce. Logo em seguida, uma onda de energia inundou seu corpo, e ela avançou do primeiro nível de formação de pílulas diretamente para o 10º nível. Ela rapidamente pegou a mão dele, e o agradeceu por ele ajudar a salvar sua vida, e ter dado uma chance de romper. Com uma pitada de timidez em seu rosto, ela perguntou a ele se ela poderia retribuir com seu corpo. Fumaça saiu de seu nariz, e seu rosto ficou vermelho. A garota era linda, e seu corpo era 10/10, e agora ela estava se oferecendo a ele apenas por causa de seu doce. Um momento depois, o prota decidiu recusar depois de pensar. Seu pai pode não concordar, e declarou que não precisava do corpo dela por uma coisa tão trivial. Yunai, no entanto, estava feliz em dar sua aprovação, e acreditava que a oferta de sua filha era a melhor maneira de recompensá-lo. Percebendo que a mentalidade da garota vinha de seu pai, o prota resolveu trazê-la para o caminho certo. Ele explicou que a castidade não era algo que ela deveria dar apenas por causa de seu doce. A garota respondeu que depois que ele veio para a seita da montanha, ele precisava de um servo. Naquele momento, ela se lançou sobre ele e expressou sua intenção de ser sua companheira. Vendo o rosto hesitante do prota, a tristeza dominou a garota, e ela questionou se ela era realmente feia. Olhando para o lado dele, o prota pediu para o Yunai intervir. Em seguida, o ancião reclamou para o Yunai, porque sua filha está prometida ao filho dele, e o Yunai respondeu que ele não poderia impedi-la de seu desejo. O ancião, com raiva pelo mestre da seita, está usando sua filha para tentar tirar vantagens do prota. Pensou em seu filho, e que talvez ele também pudesse oferecê-lo ao sênior. Como se sentisse os pensamentos sinistros do ancião, o prota não pôde deixar de tremer de horror. O prota sentiu seu corpo esfriar, e se perguntou que coisas estranhas o ancião estava pensando. Depois de se abraçarem por um tempo, ele pediu à garota que o soltasse.
Ao contrário de seu pedido, a garota apertou o abraço e declarou que nunca o deixaria ir. Olhando para o visor do sistema, o Prota só pôde suspirar depois de descobrir que não havia nenhuma pessoa normal. No sistema, uma mensagem apareceu. Felizmente, sua tarefa de se juntar à seita da montanha havia sido concluída. O Prota então discutiu seu trabalho e descobriu que ele só era necessário quando a seita tomasse algumas decisões importantes ou encontrasse dificuldades insolúveis. No final, o Prota perguntou indiretamente se eles poderiam levá-lo de volta para casa. Mais tarde eles trouxeram o Prota de volta para sua casa com uma formação de teletransporte desconhecida para ele. O Prota estava reclamando por dentro, como a velocidade era muito rápida, e ele não sentia que tinha voado. Andando para dentro, ele pediu a todos que viessem também, suspirando de alívio. O mestre da seita falou que poderia arranjar um lugar melhor para o Prota morar na seita. O Prota educadamente recusou, já que ele não podia deixar seus peixes e galinhas naquele momento. A aura ao redor se intensificou, a galinha revelou um vislumbre de seu poder. Os olhos de todos se arregalaram quando sentiram seus corpos congelar e lacrimejar, percebendo suas expressões feias. O Prota perguntou se algo estava errado, enquanto enxugava o suor frio. Eles responderam que estavam bem, e só ficaram sem fôlego por um momento, percebendo que era um bando de humanos fracos. A galinha virou a cabeça entediada. O Prota apressadamente começou a preparar o chá e pediu a todos que visitassem seu pátio enquanto esperavam. Todos imploraram para o Prota não ir, mas seus gritos foram todos em vão. A árvore estava cercada por energia, o tanque de peixes estava cercada por energia, galinhas estavam cercadas por energia, até a vassoura estava cercada por energia, era um pátio inteiro transbordando de energia. Olhando ao redor, a garota estava apavorada, e seu pai acreditava que o Sênior os estava testando, então eles precisavam aguentar firmes naquele momento. Com todos os tesouros aterrorizantes ao redor, todos estavam no limite. Um segundo depois, uma expressão de dor apareceu no rosto da garota. Ela sentiu seu peito apertar e chamou por seu pai com grande dificuldade. Naquele momento, o Prota tossiu. Em um instante, as entidades aterrorizantes no pátio começaram a suar frio. A pressão que emitiam desapareceu sem deixar vestígios e todos imediatamente se sentiram aliviados. O mestre da seita sugeriu que eles deveriam verificar o ancestral. Embora ele tenha se oferecido para preparar o chá, eles deveriam verificar o Prota. Todos concordaram com ela e começaram a caminhar para dentro. Depois que o líder da seita abriu a porta, ele viu que o Prota estava engasgado com o chá. Ele chamou pelo Prota, que disse para eles se sentarem, já que chá tinha acabado de ser preparado. Virando-se, ele viu as expressões pálidas de todos, enquanto o suor escorria por seus rostos. Ele perguntou se eles tinham feito algum exercício em seu pátio. Ele pensou sobre isso, e concluiu que eles não estariam tão cansados, já que seu quintal era pequeno. Olhando para a aparência cansada da menina, o Prota assumiu que ela parecia culpada de alguma coisa. Ele descartou seus pensamentos e serviu a xícara de chá a todos. A energia flutuando em torno do chá brilhou com a radiância celestial, capturando a mente de todos eles. Eles assumiram que ele era algum tipo de elixir, e seu poder seria comparável à faca de cozinha do ancestral. Enquanto ele trazia o chá e cheirava seu aroma, ele foi instantaneamente revigorado. O espírito de todos foi elevado. A raiz espiritual determina a velocidade e a pureza da absorção de energia espiritual. Sem hesitação, Murong Shui bebeu seu chá. Vendo várias expressões em seus rostos, o Prota se perguntou se algo estava errado com o chá. No próximo segundo, o líder da seita pediu por mais chá, como se estivesse desidratado por muitos anos. Logo, todos pediram por mais chá também. Depois de ouvir isso, Prota pensou que não teria folhas de chá suficiente. Todos sentiram o coração doer e choraram em desespero. O Prota coçou a cabeça e raciocinou. Ele tinha bebido toda a água e agora não restava mais nada. O ancião de repente sorriu e pegou seu anel de armazenamento. No momento seguinte, o ancião levantou a mão proclamando que a água havia chegado. A raiva apareceu no rosto do Prota e mandou todos para fora. Ele acenou para eles irem embora e disse que beber demais faria mal à saúde deles.
Depois que eles se curvaram e agradeceram por seus ensinamentos, o Prota olhou para suas costas partindo, e se perguntou o que ele havia ensinado agora, que eles estavam fora de vista. O Prota falou que iria fazer compras na cidade para não morrer de fome, o sol ardeu com um calor escaldante. Um velho olhou para o céu, e percebeu um sinal de epifania. Ele era o antigo ancestral da seta da montanha, e neste momento, decidiu observar o sol por uma chance, para quebrar o gargalo de seu cultivo. Agora ele não poderia cometer nenhum erro. O velho clareou seu pensamento, e concentrou sua mente naquele momento. Sua chance chegou, e ele estava quase lá. Naquele momento uma voz alta o chamou, resultando nele vomitando um bocado de sangue. A aura do velho aumentou caoticamente quando ele ouviu o homem que chegou proclamar que ele trouxe ótimas notícias. O homem era o Yunai, e depois de perceber algo errado, ele cuidadosamente perguntou ao velho por que ele estava chateado. Em um instante, o velho desembainhou sua lâmina com raiva explodindo incontrolavelmente em seu coração. Uma silhueta dourada de um leão rugindo se materializou em suas costas enquanto ele avançava proclamando que tinha mais notícias para o Yunai. Yunai foi espancado por seu pai, e seus gritos poderiam ser ouvidos em milhares de quilômetros. O ancião e Murong Shui estavam olhando desajeitadamente de lado. Logo, a surra parou. O líder da seita disse a seu pai que o Prota poderia ajudá-lo a romper. Seu pai sentou-se cansado. Ele disse que seu cultivo foi destruído pelo mestre da seita. Então o mestre da seita falou que sua seita havia recrutado um novo ancestral poderoso. O velho não estava convencido. O pai do líder da seita o desafiou para uma aposta. Todos concordaram e cada um deles anunciou seu patrimônio líquido como aposta. Ao vê-lo ficar em silêncio, o líder da seita o desafiou novamente. No final, o velho deu um tapa no rosto do líder da seita e pediu para ele mostrar o caminho. Logo, eles chegaram do lado de fora do pátio do Prota. O velho ficou desapontado com o lugar pobre. O mestre da seita falou para o velho que o Prota se considera um mortal e que ele não deveria contrariar o Prota e também não deveria desrespeitá-lo. O velho entrou no pátio e naquele instante, seu corpo tremeu e seus olhos voaram em desespero. O mestre da seita e sua filha imediatamente o chamaram com rostos preocupados. O velho caiu de joelhos, descobrindo que havia entrado na residência de um imortal. Ele ficou horrorizado quando a pressão o tornou incapaz de se mover. De repente, uma luz brilhante apareceu do nada. Um homem ruivo voou em direção a todos. A galinha ao lado se assustou e imediatamente pediu ao homem para parar. O homem ruivo parou, o velho ficou aterrorizado. Antes que o homem pudesse parar, seu ímpeto assassino gerou um turbilhão em meio à fumaça. O mestre da reconheceu o homem ruivo. Era a faca de cozinha do Prota. O velho que acabara de testemunhar sua vida passar diante de seus olhos, se perguntou que tipo de tesouro era a faca de cozinha. Faca de cozinha queria cortar o velho, como ele concluiu que não era uma boa pessoa, e seria melhor cortá-lo fora. A galinha respondeu que o velho era um idiota e ficaria mais estúpido quando a faca da cozinha cortasse. O velho ficou chocado ao ver algo além de uma arma imortal, e a galinha que deveria ser o rei das bestas, uma fênix lendária. Logo, a faca de cozinha fechou seus olhos. Ele se transformou em um fio de luz e avisou ao velho para se comportar, ou ele seria morto. Antes que o velho pudesse responder, a faca de cozinha voltou para dentro. O velho imediatamente se curvou para a galinha por sua misericórdia. O mestre da seita perguntou a seu pai sobre a aposta. Com uma cara irritada, o velho se aproximou de seu filho e o calou com um tapa. Ele repreendeu o mestre da seita por não se importar com a vida de seu pai. A garota imediatamente acalmou seu avô e disse a ele para aguentar e esperar que o sênior voltasse. O Prota viu que o grupo havia retornado. No entanto, ele não queria fazer chá para eles. Pensando nisso, ele se perguntou se deveria se esconder. Murong Shui notou alguns movimentos nas proximidades. Ela se virou para olhar e viu o Prota que estava caminhando para o outro lado, e o chamou. O Prota olhou para trás, perguntando por que eles voltaram tão cedo, e se ele poderia fazer algo por eles. Murong Shui então mostrou seu avô para ele. Vendo o avô de Murong Shui ajoelhado no chão, o Prota ficou alarmado, já que o velho era o verdadeiro ancestral da seita da montanha.
Ele não podia se dar ao luxo de ofender o velho, então ele rapidamente caminhou até Yunai. Notando Prota se aproximando, Yunai avisou seu pai, para se controlar assim que percebesse a chave persistente ao seu redor. O avô de Murong Shui virou a cabeça e notou alguém. No entanto, todo seu corpo tremeu instantaneamente. Ele era mais forte do que todos ao redor e observou Kido Prota em todo lugar. Quando Prota cumprimentou o avô da garota, o velho cumprimentou ao mesmo tempo. Foi outra bagunça. O Prota imediatamente ajudou o velho a se levantar. Apesar da pressão, o velho agora entendeu que o Prota queria se passar por um mortal. Depois de acalmar o velho, ele os convidou para entrar. Todos estavam ansiosos para beber outra xícara de chá. Foi então que o Prota mostrou a eles uma cesta de vegetais. Ele faria uma refeição desta vez. A garota ficou instantaneamente encantada. Na mesa de jantar, todos fizeram beicinho envergonhados. O velho disse a eles que os pagaria assim que voltassem. Yunai respondeu que não se importava sobre as pedras espirituais. De repente, o velho sentiu uma tremenda supressão, e sua cabeça foi fortemente batida contra a mesa. Ele percebeu que havia tocado um jarro que era um tesouro. Depois de olhar cuidadosamente ao redor, ele descobriu que a mesa estava cheia de tesouros. Yunai imediatamente riu, fazendo o velho explodir de raiva, e no final ele estava indefeso. Desta vez, o Prota espirrou, e a refeição estava quase terminando de cozinhar. No entanto, ele estava se engasgando por causa da pimenta. Do lado de fora, a garota imediatamente cheirou o aroma. O ancião então sentiu um poder incrível explodindo dentro dele. No segundo seguinte, ele rompeu. Todos estavam incrédulos. Eles cheiraram avidamente o aroma e o encontraram cheio de aura. Logo, a refeição foi servida e todos ficaram imediatamente hipnotizados. O Prota esperava que eles fossem educados, mas agora ele tinha um mau pressentimento. Felizmente, ele cozinhou muito arroz.